Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus sobre o grande conflito. Policarpo, bispo de Esmirna, uma importante igreja nos primeiros séculos do cristianismo, localizada na Ásia Menor, atual Turquia, foi martirizado na praça de Esmirna, queimado na fogueira, por se recusar a trair ao Senhor, queimando incenso aos deuses pagãos. Muitos naquele tempo enfrentaram o martírio por causa da sua fé. Nessa semana, nós estudaremos quais foram os motivos, os princípios bíblicos que motivaram pessoas como Policarpo, como os valdenses, como Jerônimo, como Rus, a permanecerem fiéis mesmo diante da ameaça de morte. No livro de Daniel e das profecias de João em Apocalipse, nós vemos o levantamento de um poder que surgiria dentro do cristianismo. Durante dois tempos e metade de um tempo. Ou 1260 dias proféticos, ou 42 meses proféticos. O que, de acordo com o princípio bíblico de ano, equivale a 1260 anos literais. Durante esse tempo, esse poder procuraria assumir o lugar de Cristo. Procuraria controlar a igreja, mudar as doutrinas da palavra de Deus e perseguiria os fiéis, que permanecessem leais a Cristo e às verdades da sua palavra. Mas durante esse tempo de perseguição, diz o livro de Apocalipse, a igreja seria forçada a fugir para o deserto, que em linguagem profética simboliza exílio e perseguição. Durante esse período, a igreja encontraria refúgio no cuidado de Deus e seria sustentada pelo poder da sua palavra, pelas suas verdades. Esse período de 1260 anos, nós sabemos, iniciou-se no ano 538, quando tropas enviadas por Justiniano a pedido do bispo de Roma, comandadas pelo general Belisário, expulsaram os bárbaros ostrogodos de Roma, entregando o poder não apenas religioso, mas agora civil ao bispo de Roma. Iniciou-se ali um período completo do domínio de Roma sobre as nações e principalmente sobre a igreja cristã no mundo inteiro durante esse período. Esses 1260 anos se encerraram no ano de 1798, quando as tropas de Napoleão, comandadas pelo general Berthier, aprisionaram e removeram o Papa de Roma, levando o prisioneiro para a França, terminando assim o poder civil do papado. Ele passou a liderar apenas os católicos. Durante todo esse período de 1260 anos, mesmo mediante o martírio à morte, a luz prevaleceu diante da escuridão. No livro de Judas, no final do Novo Testamento, que foi escrito para os cristãos antes do ano 65 depois de Cristo, os crentes chamados e amados de Deus, guardados em Cristo Jesus, esses fiéis são instados a guardar a sua fé, lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. É interessante que no livro de Apocalipse, na casta de Esmirna, onde Policarpo era o líder, o bispo, nós lemos em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Na cidade de Esmirna, quando os sacerdotes do deus Dionísio, que era um deus pagão, padroeiro da cidade, morriam, colocavam uma coroa sobre a cabeça desses sacerdotes, símbolo da sua posição e da sua vitória. Assim, Deus usou essa figura para falar da coroa da vida, que era prometida aos crentes de Esmirna, se eles fossem fiéis ao Senhor até a morte. E essa coroa da vida inspirou esses fiéis a suportarem a morte, porque eles sabiam que um dia Jesus viria e eles viveriam para sempre.
É interessante que na parte de segunda-feira dessa semana, nós lemos um texto do livro Grande Conflito, no qual Ellen White diz o seguinte: em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo, como único mediador entre Deus e os homens. Pessoas que mantinham as Escrituras Sagradas como única regra de vida e que santificavam o verdadeiro sábado. Os fiéis da Idade Média se caracterizavam por lealdade absoluta a Deus. Criam na supremacia de Cristo e não na supremacia do papado sobre a igreja. Eles eram obedientes à autoridade das Escrituras. Para eles era mais importante obedecer a Deus do que aos homens, em vez de submeterem às tradições romanas. Eles tiveram coragem em defender a palavra de Deus. Entre esses fiéis da Idade Média, nós destacamos alguns grupos, algumas pessoas. Por exemplo, destacamos a experiência dos valdenses. As comunidades dos valdenses se iniciaram com Pedro Valdo, um próspero comerciante no sul da França que converteu-se ao cristianismo e dedicou-se ao ensino e à vivência da palavra de Deus. Morreu no ano 1205 de nossa era. Os que aceitaram os ensinos de Pedro Valdo foram chamados de valdenses. Eles adotavam um estilo de vida própria, fiel à palavra de Deus, guardando inclusive o sábado. Eles moravam no norte da Itália, principalmente na região do Piemonte, e também alguns no sul da França. Eles formavam comunidades dedicadas ao estudo da Bíblia, à pregação da palavra de Deus. Impressionante que eles conseguiram traduzir a Bíblia para o seu próprio idioma. Antes, a Bíblia só era encontrada em grego e em latim, e era propriedade da igreja. Os valdenses formaram equipes para copiar a Bíblia à mão. Secretamente, eles copiavam textos da Escritura Sagrada. Jovens valdenses memorizavam porções das Escrituras e saíam como ousados e vibrantes missionários, pregando a palavra de Deus. Muitos deles viajavam pela Europa, pregando a Escritura Sagrada, compartilhando as suas verdades, memorizando de cor textos das Escrituras. Os valdenses rejeitavam os ensinos da Igreja Católica sobre a veneração a santos, a confissão aos sacerdotes, os sacramentos católicos, o batismo infantil, a venda de indulgências, o purgatório, as orações pelos mortos. Eles preservaram durante séculos a verdade da palavra de Deus. E o seu lema era: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eles foram duramente perseguidos e dizimados por Roma. Depois dos valdenses, quase ao final da Idade Média, nós vamos encontrar John Wycliffe, um inglês professor na Universidade de Oxford, que, sentindo o seu coração convertido pela palavra de Deus, ele dedicou a sua vida a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele foi chamado de a estrela da manhã da Reforma, porque muitos anos antes de Lutero e de Calvino, ele compartilhou os seus ensinos, suas pregações. A transformação que a palavra de Deus opera na vida do cristão. A Igreja de Roma declarou heréticos os seus ensinos. Porém, ele foi protegido por nobres ingleses e morreu em 1384. Impressionante que a perseguição foi tal que anos após a sua morte, no Concílio de Constança, no dia 4 de maio de 1405, a Igreja Romana declarou-o herege, recomendou que seus escritos fossem queimados. E 2 anos mais tarde, os seus restos foram exumados e as cinzas lançadas no rio Swift, junto à cidade de Rutherford, a sua cidade natal. Além de Wycliffe, nós nos volvemos, por exemplo, para o exemplo de João Hus, um teólogo e reformador na Boêmia, a atual República Tcheca.
Ele era um padre que foi convencido pelos escritos de Wycliffe. Iniciou o movimento precursor da reforma em Praga. Seus seguidores foram chamados de hussitas. Ele pregava a primazia da Bíblia sobre as tradições romanas. Ele ensinava o sacerdócio universal dos crentes. Ele chegou a ser reitor da Universidade de São Carlos. Foi perseguido e excomungado em 1412. Além de clérigo, ele era um profundo escritor. E mesmo na prisão ele continuou escrevendo. Ele foi queimado vivo no ano 415 de nossa era. E é impressionante que ele cantava enquanto a fogueira era acesa. O que fez com que reformadores como Jerônimo, Hus, Tyndale, Latimer e outros enfrentassem a prisão e as chamas. Primeiro, eles olhavam com alegria para além do presente. Eles sabiam que Cristo alcançara a vitória sobre o poder da morte. Lhes estava garantida a coroa da vida eterna. Em segundo lugar, eles creram nas promessas de Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente. Quem crê no Filho tem a vida. Quem está no Filho tem a vida. Não entra em juízo. Eles consideravam a força que Cristo lhes dava como suficiente para enfrentarem as provações, as lutas que enfrentavam. Mas eles consideravam um privilégio a comunhão com Cristo, sofrer por causa do Evangelho. Isso é que os mantinha alegres e felizes. Enfim, em meio aos obstáculos que enfrentavam na Idade Média, fiéis foram guiados por Deus num passo a passo, na preservação cuidadosa das Escrituras, na defesa da verdade, de acordo com a luz que eles possuíam para aquele tempo, preparando assim o caminho para a reforma protestante. O exemplo desses mártires do cristianismo deve inspirar a nossa fé hoje. Como disse o apóstolo Paulo, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Que as promessas da palavra de Deus, que a verdade das Escrituras nos motive, inspire a nossa vida e nos leve a uma vida de fidelidade para com o Senhor.